Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, funcionando para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, ABS acho que é Anti-Braking System, Anti-Blocking System, alguma coisa assim. Ele impede que a roda pare de girar. Tá? Por que que é importante fazer a roda parar de girar? Porque quando você tem um pneu rodando, né, ele está em contato com o solo em apenas um único ponto, né? Se você pensar que o solo é horizontal e o pneu ele é um círculo perfeito, né? Em quantos pontos um círculo toca uma reta? Um só, concorda? Né? Só existe um ponto de contato entre um círculo e uma reta, essa reta tangente, né? E esse pneu girando, se ele girar sem deslizar, os pontos de contato estão parados, um em relação ao outro. O que que acontece? Pensa em vários pontos de contato. À medida que essa roda vai girando, os pontos de contato eles vão trocando, né? Olha só, tá? Então, mas sempre o ponto de contato da roda está parado em relação ao solo. E é por isso que o corpo como um todo se move para frente, né? Porque os pontos de contato vão trocando, tá? É assim que funciona. Então, se um corpo não está em movimento em relação ao outro, né? Tá? Se o ponto de contato de um corpo não está em movimento em relação ao outro, a gente tem aqui um atrito estático. O atrito estático ele aparece quando o corpo ele rola sem deslizar. E por que que é interessante a gente manter sempre o atrito estático? Porque o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Se esse pneu aqui, essa roda, para de girar, para de fazer esse movimento de rotação, né? Aqui a gente tem uma velocidade angular e aqui a gente tem uma velocidade linear. Mas se esse corpo para de rodar, ele vai começar a deslizar. Se ele travar, o pneu vai começar a derrapar e aí esse ponto de contato vai começar a se mover em relação ao solo e o atrito que era estático vai virar atrito cinético. Atrito cinético é menor, o corpo vai demorar mais para parar, né? Força é massa vezes aceleração. Se eu diminuo a força, obviamente a aceleração também vai diminuir, então vai demorar mais para o corpo parar, né, para chegar no repouso, tá? Essa é a ideia. Eu não quero nunca que o atrito estático vire cinético quando eu for frear meu carro. A ideia é que isso aí nunca transforme em cinético. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético, o que é ruim. Então, por isso que eu não quero que trava. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal de freio para os carros sem ABS e com ABS, são respectivamente. Sem ABS, pisei no freio, tá? O atrito vai aumentando, 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 porque ele é estático, mas quando a roda trava, ele cai, né? Ele cai. Então, ele tem que ir aumentando, aumentando, aumentando e cair. Não pode ser esse, não pode ser esse. Bom, pode ser ou A, ou D, ou E, tá? Só que na D fala que ele vai aumentando, aumentando, aumentando e depois diminuindo, diminuindo, diminuindo com o tempo. E não é assim que funciona, né? A fórmula da força de atrito é força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes a normal. Quando eu uso o coeficiente de atrito estático, eu estou calculando uma força de atrito com valor máximo. E ela vai aumentando de acordo com o que eu preciso, né? Se eu preciso de uma força de 100 newtons e o máximo é 400, o atrito me responde com 100. Se eu preciso de 300 e o máximo é 400, o atrito me responde com 300. Agora, se eu precisar de 500 e o atrito máximo for 400, já não é atrito estático mais. Significa que o corpo vai começar a deslizar. E aí a força de atrito ela vai ser calculada como coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E esse valor aqui, ele não tem um valor máximo. Ele tem, quer dizer, um valor máximo, só que é um valor máximo constante.
Então, se eu calcular força de atrito estático e acho 400, quer dizer que ela vai aumentando até chegar em 400, tá? Então, ele seria tipo assim, ó, ele vai aumentando. Estou É falando um como se valor fosse o qualquer. limite, Abud, É, o limite que do ele atrito consegue segurar? estático, é o máximo. É, aqui, ó. Então, aqui está o atrito, força de atrito. Então, se eu calculei o máximo e deu, sei lá, 400, significa que o meu limite de atrito estático é 400. Se eu passar disso, vai virar atrito cinético. E o atrito cinético tem valor constante. Então, depois disso, é um atrito cinético, tá vendo? O atrito estático vai aumentando até chegar no limite dele, depois vira atrito cinético, e o atrito cinético não aumenta nem diminui. Ele tem sempre o mesmo valor. Mas lembra que o atrito cinético é quando um corpo desliza. E a atrito estático é quando os pontos de contato estão parados um em relação ao outro. Então, só pode ser ou letra A ou letra E. Beleza. E aí? O que que acontece? Qual que é a diferença aqui? Isso aqui é com ABS, ó. Ó, Abud, Ué, quando a roda trava, vira cinético, que você falou? isso. Quando a roda trava, vira cinético. Quando tem ABS, o que que acontece? O computador do ABS, ele vai notar que a roda está prestes a começar a deslizar. E aí o que que ele faz? Ele solta a roda. Quando ele solta a roda, o atrito diminui. Aí ele vai aumentando de novo. A hora que estiver prestes a deslizar, ele solta a roda. Então ele vai fazendo isso aqui, ó. A hora que está chegando perto do máximo, ele solta a roda, o atrito cai. Aí toda vez que estiver chegando próximo do atrito estático máximo, atrito limite, né, que aqui a gente chutou como 400, o ABS solta a roda. Então fica quando você freia muito intensamente com um carro que tem ABS, ele trepida, ele trepida mesmo. Por quê? Porque aquele momento em que ele está trepidando é o momento em que o freio está soltando e freando, soltando e freando, soltando e freando, para impedir que a roda trave e comece a derrapar, tá? Então Ó, por isso Abud, que é a letra A.